É João? Já está vindo. Ele pediu um pedestal para colocar o microfone. Então, e a bandeira do esporte, que é o time dele, a gente não conseguiu a bandeira do esporte. Já veio com as cores, tá bom. Esse pedestal a gente trouxe de Recife. Vamos buscar agora. Tá ótimo. A desvantagem desses preparativos todos é que cria uma expectativa a qual eu não sei se sou capaz de responder, mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas por minha voz. Os que me conhecem aqui já sabem, minha voz é assim mesmo, como vocês estão ouvindo, é feia, fraca, baixa e rouca, mas com um microfone dá para a gente ir levando. Eu quero agradecer ao IPEA o convite que me fez de aparecer aqui. E quero agradecer, eles fizeram, talvez nem saibam disso, mas fizeram uma gentileza comigo enorme. Terminaram o filme aí da exposição sobre o IPEA com uma música que eu posso dizer que fui eu que salvei para a música brasileira. Essa música foi composta por Guerra Peixe e estava abandonada, era para voz e sanfona. Aí eu vi uma vez, aí eu fui ao Rio falar com o Guerra Peixe. Eu digo, me dê licença de eu transformar essa música numa música instrumental para um grupo de câmera que eu estou fundando no Recife. Era o Quinteto Armorial. Ele me deu, o título original era De Viola e Rabeca, eu troquei para Mourão, que Mourão é um estilo dos cantadores nordestinos, não é? Com a autorização dele, eu troquei o nome para Mourão, e hoje eu tive uma alegria, hoje eu tenho essa alegria eu vi já vários depoimentos de vários regentes, que têm inclusive passado pelo exterior, e que dizem que quando toca o Mourão, os aplausos sobem muito. E essa música eu tenho essa alegria, e o IPEA terminou a sua exposição com essa música. Então eu tenho que agradecer isso também. Agora, eu estou, desde ontem de noite, que eu estou com um pouco de medo. Eu confesso que eu fiquei, porque nós fomos jantar na casa de um casal que nos recebeu fidalgamente, nos trataram muito bem. Mas o reitor de Brasília me convidou para ir participar de um tipo de aula que eles criaram lá. Eu não entendi logo o nome e fiquei perturbado, porque eu entendi aula de equitação. Eu digo, o que é que eu vou fazer numa aula de equitação, meu Deus? Se eu for montar a cavalo com a idade que eu estou, 84 anos, é pedaço de osso para todo canto. Mas não era não, era aula de inquietação. Depois é que ele me explicou. Bom, mas ele começou a dizer às pessoas que tinham já vindo falar na tal aula de inquietação, e eu fui ficando assombrado, porque era um peso pesado da cultura brasileira. Eu digo, eu não vou não. Tá certo, eu não vou, não tenho coragem não. Bom, aí quando parou isso,
Aí começaram a me explicar o que era o IPEA. Aí eu disse, olha, pelo amor de Deus, eu já estou suficientemente amedrontado pela universidade. Pelo amor de Deus, não me crie medo do IPEA, não, senão eu não acerto a dizer nada lá amanhã. Mas, enfim, eu já devia, aliás, estar habituado, porque eu estou sendo chamado para tudo quanto é tipo de associação que vocês possam imaginar. Mas a que me deixou mais surpreso, houve no Recife um congresso de psicanálise. E mandaram me chamar para eu falar. Aí eu fui, para eu abrir o congresso. Eu fui, aí me virei ainda com alguma coisa que eu sabia de Freud. Eu fui professor de filosofia da arte. E eu estudei a teoria do cômico de Freud. Aí eu me virei por aí, né? Porque Freud é o papa da psicanálise, né? Aí falei por aí, ele inclusive, ele era muito curioso, Freud. Ele, na juventude, ele era muito radical. Como todo gênio que faz assim uma descoberta, ele ficou meio deslumbrado pela descoberta dele e ficou vendo sexo em tudo, não é? Mas depois de velho ele amansou mais. Mas ele a primeira definição do cômico que ele dá, por exemplo, é a revelação do sexual por baixo do simbólico. É claro que isso é uma maneira de criar o cômico, não é? Mas definir todo o cômico, todo cômico é a revelação do sexual por baixo do simbólico, aí é um pouco demais, não é? Aliás, essa é uma história que eu comento sempre. Eu não gosto de palavrão. Eu não gosto de dizer palavrão. Nem gosto de ouvir. Eu acho vulgar. Acho uma apelação. Outro dia foi um ator cômico ao Recife dar um espetáculo. Eu fui ao espetáculo, até a metade. Eu não dei uma risada. Porque ele só fazia dizer palavrão. E eu conhecia todos. Nossa. Não tinha novidade nenhuma. Eu conhecia até mais, porque eu sou de origem rural e de formação urbana. Eu conheço os palavrões rurais e os da cidade. Ele só sabia os da cidade. Não tinha novidade nenhuma para mim. Eu só gosto de um palavrão, de uma obscenidade, quando é dita dessa maneira que Freud disse. Quando é dita com inteligência, que a gente tem que exercitar a inteligência para saber o que é que a pessoa está dizendo, não é? Eu conto sempre uma história, minha pobre mulher, coitada, que está ali, nós namoramos desde o dia 20 de abril, de 20 de agosto de 1947. E ainda hoje não acabou, nem vai acabar. É um namoro que dura desde aí. Mas, coitada, ela me ouve. Quando eu estou falando assim, às vezes eu vou olhando assim, eu tiro a vista para não olhar para ela. Porque eu tenho a impressão que ela está dizendo, meu Deus, já é aquela história de novo. Mas enfim, ela ainda tem a delicadeza, ela diz, não, meu, não se preocupe não, porque você sempre conta de um jeito novo. Olha que bondade. Pois bem, então, a história é a seguinte, contam que no sertão da Paraíba, que é a minha terra, tinha estava um profeta num dia de feira, profetizando o passado, o presente e o futuro das pessoas, né? As pessoas pagavam a ele dizia o futuro e coisa. Aí chegou um camarada implicante da cidade e disse, isso é charlatanismo. Isso não é verdade não, o senhor charlatão está enganando o povo, olha, não pague não. Aí ele, com razão, ficou danado, né? No meio de vida dele. Aí ele disse, não é charlatanismo não, e eu provo. Quer ver eu provar? Você quer ver eu dizer onde está seu pai, nesse momento? O camarada disse, como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai, nesse momento? Ele disse, Ele aí concentrou-se assim, disse, seu pai está na cidade de Pombal. É a terra de Celso Furtado, lá na Paraíba. Está na cidade de Pombal, tomando cerveja num bar.
Aí o camarada disse, rapaz, você quebrou a cara. Eu aceitei de propósito. Meu pai já morreu há 12 anos. Ele disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá. Desse jeito eu gosto. Entendeu? Bom, então eu, como eu estava contando, me saí por aí num congresso de psicanálise. Mas no meio do congresso tinha um psiquiatra e gostou da minha aula. Aí me convidou, no ano seguinte houve um congresso de psiquiatria. Aí me chamaram para ver, eu comecei a ficar preocupado. Porque eu disse, eu não sou nem psicanalista, nem psiquiatra. Se eles estão com esse interesse todo por mim, é porque eu sou um caso. Não é? Não é? Que aliás, não me ofendeu, não. Porque são duas qualidades de gente que eu gosto muito. Mentiroso e doido. Me entendam bem. Eu já escrevi uma peça chamada A Farsa da Boa Preguiça, e lá existe uma estrofe que diz assim: há uma preguiça com asas, outra com chifre e com rabo. Há uma preguiça de Deus e outra preguiça do diabo. Eu repito a mesma coisa com a mentira. Há uma mentira com asas, outra com chifre e com rabo. Há uma mentira de Deus e outra mentira do diabo. Não é a mentira do diabo que eu gosto, não. É a mentira de Deus. Tá certo? Que é o sonho. Porque se o sonho, para onde é que a gente vai? Não é verdade? Eu tenho grande admiração pelo poeta português Fernando Pessoa. E ele tem um poema muito bonito sobre Dom Sebastião, não é? Um jovem rei que foi enfrentar os mouros, cruzou o Mediterrâneo numa esquadra e foi para dilatar a fé e o império, como tinha dito Camões, no norte da África, e morreu aos 24 anos de idade. E ainda hoje tem português esperando a volta dele. E a gente não pode nem achar graça, porque no Brasil alguns dos movimentos políticos mais importantes foram sebastianistas, né? Canudos, por exemplo, foi sebastianista. A Pedra do Reino, que é muito cara a mim, foi um movimento sebastianista. Mas então, e muitas pessoas, as pessoas de mais bom senso em Portugal, dizem que Dom Sebastião era inclusive louco. Aí Fernando Pessoa respondeu, louco, fez um poema sobre ele que começa assim, louco, louco sim, porque quis grandeza como a sorte a não dá. Sem a loucura, o que é o homem? Uma besta sadia, cadáver adiado que procria. Não é bom isso, não é? Eu achei, não é? Sem os sonhos, o que é que a gente faz? A razão manda que a gente fique em casa, se aquiete. Mas eu não fico, não. Tá certo? E acho que vocês também não ficam, não. Pelo que eu estou vendo aqui, tá certo? A gente sai. Outro dia me chamaram no Recife de Dom Quixote arcaico. Eu não me incomodo, não, então por um vídeo sai pelo outro. Eu até digo brincando, eu divido a humanidade em duas metades. Numa metade estão os que gostam de mim e concordam comigo. Do outro lado estão os equivocados. Né? Foi o equivocado do Recife me chamou de Dom Quixote arcaico, porque disse que eu vivo esgrimindo contra os moinhos de vento da globalização. Olha, eu acho, tá certo. Eu acho que seria uma covardia muito grande a gente não enfrentar uma briga que a gente acha justa só porque ela está arriscada de perder ou está perdida. Ah, não. Outro, eu não sei não, mas eu brigo. Enquanto eu puder, eu brigo. Enquanto eu puder, eu brigo. Eu não pretendo morrer, não. A morte é um negócio que não está nas minhas pretensões. Agora, eu não sei se a morte aceita a minha teoria. Eu digo sempre que toda morte é alguma coisa de suicídio. A pessoa começa a se conformar, ela vem.
dar o bote. Mas se a gente não se conformar, a gente ganha essa briga, tá certo? Agora, essa é a minha teoria. Eu não sei se é a da morte, porque a morte lá no sertão da Paraíba é personalizada. Ela se chama Caetana. Tem nome, inclusive. Um tio meu, quando estava muito doente, disse que frio. Isso é bem a quenga da Caetana que já vem aí para me pegar. A quenga da Caetana. Pois, esse é o que eu chamo realmente uma pessoa corajosa. Porque a pessoa tirar a brincadeira nessa hora é porque é corajoso, não é não? E na hora da morte mesmo. Pois bem, então, eu não sei se é a teoria de Caetana. Eu sempre que conto essa história, eu me lembro lá no sertão da Paraíba, uma vez, na Semana da Paixão, o circo, no sábado de Aleluia, ia encenar, porque as peças no sertão são encenadas em circo. Daí o meu interesse, o meu fascínio por circo. Desde menino, eu tinha 2 encantações quando era menino. A leitura, por isso fiquei muito entusiasmado aqui com a biblioteca do nosso Rio Grande do Norte. A leitura e o circo. Bastava eu receber a notícia. O circo chegou, o mundo já ficava melhor. E eu ficava encantado com o palhaço. Porque, para mim, é a figura emblemática do ator, é o palhaço. Ainda hoje. Quando eu tomei posse da Academia Brasileira de Letras, eu prestei minha homenagem ao palhaço que encantou minha infância, Gregório. Está lá, no discurso de posse meu da Academia, como sendo uma das pessoas importantes da minha formação. E então, eu fiquei com esse sonho. Desde pequeno, eu queria ter um circo. E nesse circo eu não abria mão, não. Eu era o dono do circo e era o palhaço do circo. Tá certo? Então, quando o governador Eduardo Campos me chamou para ser seu secretário de Cultura, eu não sei se era isso que ele estava esperando. Eu montei o circo, tá certo? Eu montei o circo porque eu queria, nessa luta que eu empreendo, olhe, eu tenho uma admiração enorme pelo nosso país e pelo nosso povo. Hoje está até mais fácil. Eu estou notando uma mudança. Mas quando eu era jovem, já faz muito tempo, eu era jovem, havia um desprezo generalizado pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Os próprios brasileiros tinham um complexo de inferioridade. De vez em quando jogavam a Suíça e a Suécia na minha cara. Aquilo é que era povo e aquilo é que era país. Olhe, se algum de vocês descendo de suíço, não me leve a mal não, mas eu vou dizer, pode ser até um país bem organizado, mas aquilo é um país chato dos 600 diabos, viu? Eu estava dizendo aqui, eu, com essa admiração que eu tenho pelos mentirosos, eu minto, eu confesso que minto. Eu gosto de contar a história e na minha vida não acontece nada. O que é que eu vou fazer se eu não inventar para contar? Está entendendo? Eu minto. Todo escritor mente. É curioso isso. Eu vou perguntar isso, não é por vaidade, não. É porque eu quero saber, para saber se você... Quem aqui viu, leu ou viu na televisão ou no cinema o Alto da Compadecida? Por favor, levante a mão. Bom, tem muita gente. Aquilo é uma mentira enorme. Não é? É uma mentira enorme. Pense vocês, um camarada ir com aquela história da gaita para um cangaceiro. Ele levava um tiro, passava o resto da vida morrendo. Não é? Mas vocês, a literatura, a gente faz um acordo. Olha, todo mundo vê que é mentira. Sou eu que estou mentindo. Vocês sabem que estão vendo que não é possível uma história daquela. Depois João Grilo sobe ao céu, depois desce, ressuscitar. Não é? Uma mentira enorme. Mas é um acordo que a gente faz para a gente refletir sobre algumas coisas e se divertir, etc. Então eu gosto do mentiroso. Mas do mentiroso de Deus, como eu disse. Eu estou cultivando agora no Recife, que é uma figura ótima. Ele me disse outro dia que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha
do estado de Pernambuco, porque ele conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite, à luz das velas. Não é verdade não, mas devia ser, não é? Devia ser, mas devia. Não é? O outro que eu tenho simpatia é o doido. O doido, não sei se vocês já olharam, o doido tem uma visão original sobre tudo. Não é? O doido tem uma visão original sobre tudo. O doido oficial lá da minha terra de Itaperuá chamava-se Manuel Bento. Ele não é mais vivo, não. Manuel Bento. Um dia chegaram, o sol do sertão é igual a esse Brasília aqui. Aliás, o clima parece um pouco como daqui. É seco, o meu sertão é seco e alto. Frio no inverno e quente no verão. Aí estava um tempo de seca mesmo. E ele chegou assim, o doido lá, e encostou o ouvido numa parede bem grande que tem lá em Itaperuá. Encostou e ficou ouvindo. 11h30 do dia, aquele sol desgraçado. Aí um camarada passou, viu, começou a escutar também. Daqui a pouquinho, uns 5 ou 6 pessoas, tudo. Aí eu perdeu a paciência e disse: Manuel Bento, eu não estou ouvindo nada. Ele disse: desde manhã que está assim. É um negócio. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: eu bati palma para Manuel Bento, porque outro dia um jornalista do Rio disse que quando eu falo, me empolgo tanto com o que digo que aplaudo a mim mesmo. Eu não estou aplaudindo a mim mesmo, eu estou aplaudindo Manuel Bento juntamente com vocês. Pois bem, eu estou dizendo isso porque, então, quando o governador Eduardo Campos me chamou para trabalhar com ele, eu meti na cabeça, faz muito tempo, aliás, que eu meti na cabeça que o povo brasileiro tinha me encarregado de uma missão, que era defender a cultura brasileira em todo canto. O povo brasileiro, coitado, nem sabe disso. Mas não é? Já que eu falei em doido, vou contar outra história de doido. Disse que uma vez no hospício, no corredor, um doido passou pelo outro. Aí o primeiro disse: ei, cadê a continência? Aí o outro disse: continência por quê? Por que eu vou fazer continência para você? Ele disse: porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. Ele disse: deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou imperador? Ele disse: Jesus Cristo. O outro disse: eu? Pois assim, o povo brasileiro, talvez, o povo brasileiro vai dizer para mim: eu te encarreguei lá de missão nenhuma, rapaz. Mas eu me dei na cabeça e fiquei. Então eu criei um circo e estou pelo interior do estado de Pernambuco todo, uma vez que eu sou secretário do estado de Pernambuco. Eu peguei o meu circo, e como todo circo que se preza, eu estou saindo. Já visitei 68 municípios, mostrando. Eu quero mostrar ao povo brasileiro que nós temos uma arte de qualidade. Uma arte de qualidade. Nós temos uma música de qualidade, uma dança de qualidade. Porque eu estou preocupado. O Brasil está sofrendo uma invasão cultural baseada no gosto médio, que é a pior coisa que pode existir em arte. O gosto médio em arte é pior do que mau gosto. É mesmo. Eu conheço gênios com mau gosto. Balzac tinha mau gosto. Balzac tem um romance que começa assim: Albert Sabariz era um personagem de eleição desses que são capazes de exercitar ao mesmo tempo a geometria do espírito e a álgebra do coração. Que porcaria desgraçada. Eu vou dizer uma coisa: se eu dirigisse uma editora, se eu recebesse um romance, a primeira frase é essa: eu digo: pode levar, que isso não presta não. E ia quebrar a cara, porque é Balzac. Mas o que acontece é que ele tem gênio.
E aquilo que no outro seria um defeito é apenas uma característica dele. Eu, quando leio hoje essas frases de Balzac, eu digo, isso é puro Balzac, me dá uma alegria enorme. Então, ó, Shakespeare, aquele gênio extraordinário, mas ele tinha mau gosto, às vezes. Você já deve ter visto alguma encenação de Romeu e Julieta, aquela peça linda, delicada. Pois bem, tem um verso no meio, tem uma hora que Romeu fica pensando assim, aí diz, ah, meu Deus, eu estou aqui longe da minha amada, quem me dera que eu essa hora fosse uma mosca para eu ir pousar nos lábios de Julieta. Já pensaram? Uma mosca, até anti-higiênico é, né? Que nem imagem de mau gosto da peste, não é? Pois bem, pois ele faz isso. Mas então eu peguei esse peão na unha e saí mostrando. Eu estou preocupado com essa massificação nivelada por baixo, que estão nos impingindo como modelo e parâmetro. Eu não sei se isso tudo que eu estou dizendo tem alguma ligação com o IPEA, não, mas eu vou dizendo aqui e vocês vão aplicando, tá certo? Porque eu não sei nada de IPEA, mas tudo bem. Pois bem, então, eu organizei esse circo e saí por aí para mostrar isso ao povo brasileiro. Porque está me preocupando. Até os nomes próprios. Olha, se algum de vocês tem nome nessa linha, não me perdoe, a culpa não é de vocês, não. Não é nem do pai de vocês que botou o nome. Mas é o indício, o significado que está por trás disso é uma coisa muito ruim. Outro dia eu dei uma aula na Universidade Federal de Pernambuco, aí chegaram, fizeram uma filazinha para eu dar autógrafo. Aí chegou uma mocinha, bonita, jeitosinha, simpática. Aí eu disse, como é seu nome? Ela disse, Wager. Eu disse, Wager? Como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Aí eu disse, pois não, para Wager, um abraço de areia lá e dei a ela. Atrás de Wager, chegou outro. Eu disse, como é seu nome? Ruemita. E diga como é que se escreve. Ela disse W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, você é irmã de Ruedia? Ela disse, como foi que você adivinhou? Ela ainda achou que eu tinha um argúcio enorme. Se havia dois pais capazes de botar dois nomes desse jeito. Pois bem, mas o melhor de tudo foi que atrás de Ruemita e Ruedia tinha um rapaz que parece que ouviu meu diálogo e ouviu ela dizer os nomes para mim soletrarem, porque quando chegou, e ele deve ter pensado, esse homem é analfabeto, porque quando chegou a vez dele, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Bom. Bom, agora, essa minha preocupação é antiga. Vocês vejam uma coisa. Houve um tempo, agora está melhorando, como eu disse, que havia preconceito contra o que a gente chama cultura brasileira e a gente chama arte brasileira. Eu fui professor de História da Cultura Brasileira, entre outras coisas, eu ensinava isso. Quando foi um dia, na Universidade Federal de Pernambuco, me chamaram para uma das famosas reuniões de departamento, queriam mudar o nome da matéria que eu ensinava para História da Cultura no Brasil. Eu disse, por quê? Porque não existe cultura brasileira. Eu digo, não existe cultura brasileira? É possível. Não existe não. Eu digo, por quê? Porque a cultura brasileira é apenas um episódio da cultura ocidental. Eu dizia, isso não significa que ela não exista, não.
A cultura francesa é outro episódio da cultura ocidental. Existe. A cultura italiana existe. Mas isso não significa que ela não existe pelo fato de ser uma das manifestações da cultura ocidental, não. Então, eu vou dar uma demonstração para vocês. Eu vou pedir a Alexandre que coloque... Olha, eu vou mostrar uma música para vocês e vou ver se vocês são capazes de me dizer de que país é essa música. Tá certo? Alguém diz? Espanha, claro, é da Espanha. Agora vocês vejam o seguinte, que eu fiz questão. Eu coloquei uma música que nem tem castanhola, nem tem palavra, porque aí era covardia da minha parte. Mas na simples maneira de combinar as notas e os instrumentos, deu para vocês reconhecerem que era uma música da Espanha. Eu, quando ouço essa música, eu vejo um campo de tourada, tá certo? Uma arena de ouros, vejo um toureiro, vejo um touro. Eu boto de novo, eu vou mostrar. Eu espero que vocês tenham notado a coragem e a agilidade que eu mostrei em torear esse touro tão perigoso aqui. Bem, então, eu resolvi sair com o meu circo, por aí mostrando ao povo brasileiro em geral, e no meu caso, pernambucano em particular, que nós temos uma arte de primeira qualidade. Então, contando com a colaboração do meu grande amigo e grande compositor Antônio Madureira, e com uma coreógrafa e bailarina, Maria Paula Costa Rego, eu recrutei 5 bailarinos, 5 músicos, e então eu quero mostrar a vocês. A primeira música que nós vamos tocar, e eu vou mostrar a vocês, dançada, porque estou procurando também uma dança brasileira. Eu cheguei em São Paulo, abri o jornal, a primeira página, estava um grupo de jovens paulistas que se propunham, segundo diziam lá, a renovar a dança brasileira. Sabe como era o nome do grupo? Street Dance. Para renovar a música brasileira, a dança brasileira. Aí então vocês aí vão ver música de primeira ordem, fundamentada na música feita pelo povo nordestino e brasileiro. E dança de primeira classe, fundamentada na nossa dança. A primeira, então, nós fizemos questão, eu e Madureira, o primeiro número chama-se Toré, porque é uma homenagem, nós queríamos fazer uma homenagem às vertentes formadoras da cultura brasileira. Nisso eu procuro ser muito coerente. Então, como a primeira etnia, Alexandre, mostra aí a primeira figura do cartaz. Olha isso, uma exposição que eu fui em São Paulo. Repara o que está escrito em cima. Arte do Brasil, não é arte brasileira. É aquilo que eu disse. Embaixo, uma história de 5 séculos. O que é que isso significa? Que a arte do Brasil só começa quando os portugueses chegam.
E o passado rupestre da brasileira. E o teatro indígena, que eles chegaram já a encontrar. E a dança indígena. E a literatura oral indígena. Não é? Tudo isso é desprezado. Então, por isso, eu e Madureira resolvemos juntos fazer o primeiro número, uma música chamada Toré, que vai ser aí tocada e dançada, e eu quero fazer um acordo com vocês. Se vocês não gostarem, permaneçam como estão, mas se gostarem, me dê um sinal para eu saber que eu estou certo. Vocês são. Você bota no começo de novo. Continua. Fui eu que fiz olhos. Será que tem que pular tudo? Pular até chegar na música que eu fui pedir para ir para o primeiro. Eu introduzo a desordem de tudo, se ele for, a culpa é minha, não é dele não. Tá? Aí eu dou outra aula. Tem jeito não? Eita, diabo. Para dar uma opinião sobre a música sem ouvir, é danado, né? Hein? Olha, enquanto isso, aquela onça que está ali, a gente botou no cenário como uma representação do povo brasileiro. A onça é o animal brasileiro mais bonito, eu acho. E as malhas são as diversas etnias. Eu procuro ser coerente em tudo. Eu tenho uma criação de cabra no sertão. Eu crio cabras vermelhas em homenagem aos índios, brancas em homenagem aos portugueses, pretas em homenagem aos negros, e azuis para os outros que vieram depois, suíço, alemão, japonês, todo mundo. Então, é esse o meu circo chama-se Circo da Onça Malhada. É o circo do povo brasileiro. Mas assim, sem música, é danado. Se eu soubesse, eu não tinha pedido aquele danado daquele cartaz. Para mim foi ele que desmantelou o serviço. Não, hein? Não sai nada. O que é que eu faço? Então vocês aceitem como dado e eu vou passar para outra coisa. Tá certo? Então, Alexandre, dá para aparecer as Dá? Porque ao lado dessa experiência, olha, isso aí é uma escultura do Aleijadinho. Vejam bem, um dia eu vi uma frase do grande escritor brasileiro que foi Alceu Amoroso Lima. A frase dele é mais importante mais importante ainda, porque nem mineiro nem nordestino. Era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio. E ele disse o seguinte: do Nordeste para Minas corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. A esse eixo o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer de que é Brasil. Eu achei essa frase extraordinária. Agora, eu estou a cavaleiro para dizer isso, porque eu escrevi um artigo há mais de 10 anos, dizendo que já que ele, que era carioca, teve essa grandeza, era dever nosso, meu, de Cláudia Leitão, cearense que está ali,
é o dever dos nordestinos e dos mineiros explicarem que o eixo não se esgota aí, não. Vai para o norte até a Amazônia e desce ao sul até o Rio Grande. E tem mais outra coisa, tem outro eixo que faz uma cruz, que pega do nordeste até o sudoeste. Está entendendo? Até o centro-oeste, por ali, onde nós estamos. Segue para Mato Grosso, Goiás, etc. Porque o Brasil, mais do que o Nordeste e Minas, acredito com ele que o Nordeste e Minas são dois momentos muito importantes da cultura brasileira. Então, desde que eu li, eu comecei a pensar qual será a expressão plástica da ponta mineira do eixo. E eu cheguei à conclusão de que eram os profetas de Congonhas, o santuário de Congonhas em Minas, com os 12 profetas esculpidos em pedra. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não tenho mais inveja da Itália, não. Pode ficar com o Miguel Ângelozinho dela. Tá certo? Porque essa escultura é genial. O Aleijadinho era um escultor genial. E eu não gasto essa palavra em vão, não. Quando eu digo que ele era genial, é porque ele se equipara aos maiores gênios da escultura mundial. O Aleijadinho é um artista de importância universal. Olha que beleza. Olha, isso é um negócio de uma força, de uma garra danada. Pois bem, aí desde que eu vi isso, eu resolvi criar. Olha que maravilha. Tem as duas torres da igreja barroca atrás, não é? E no pátio da igreja, os 12 profetas aí, esculpidos em pedra. Outro dia, um grande artista brasileiro, eu não vou dizer o nome dele não, mas ele disse que admirava minha luta na defesa da cultura brasileira, mas ele preferia a americana. Eu disse, pois aceito meus pêsames. Porque me mostra o escultor americano desse nível. Me mostre. Não tem, não. Escritor, eles têm um bom. Que esse eu respeito. O autor de Moby Dick, como é o nome dele, Cláudio? Herman Melville. Pois bem, esse aquele é bom. Agora, o pessoal diz que eu sou inimigo da cultura americana. Eu tenho nada contra Melville, pelo contrário. Gosto muito dele. Agora, quererem que eu aceite essas porcarias massificadas que nos mandam de bela abaixo como modelo, aí não. Aí tenha paciência. Aí se eu tenho, eu não digo até eu morrer, porque eu não quero morrer, como eu disse, mas até eles morrerem, eles vão ouvir desaforo meu até o fim. Tá certo? Agora, eles ficam preocupadíssimos, eu soube. Eu falei mal outro dia de uma tal de... Vai ter me aparecido cada coisa. Eu abri uma revista outro dia, um artigo enorme sobre uma tal de Lady Gaga. Ai, minha Nossa Senhora, me respeitem. Eu sou um homem de bom gosto, me perdoem. Lady Gaga, inclusive não é nem o nome dela. Se fosse o nome dela, se o pai dela tivesse botado esse nome dela, eu até não reclamava não, mas não, ela tem outro nome que eu não sei nem qual é. Ela, olha, eu vou dizer, uma pessoa que se senta numa mesa, eu vou escolher um nome para mim. Que nome eu boto em mim? Lady Gaga, essa mulher é imbecil. Eu estou dizendo, uma mulher dessa é imbecil aqui em qualquer lugar do mundo. Agora, ela está se lixando para mim, para você imaginar. Ela, meu Deus, só assunto não gosta de mim, ó, Lady Gaga. Ela não sabe nem quem sou eu. Pois bem, então ele disse isso, que me dava, que não concordava comigo, porque ele acha a cultura americana melhor. Passe, Alexandre. Olha lá as duas torres, não é? Da igreja e os profetas no pátio.
Bom, aí, passe. Pronto. Aí eu, que não tenho juízo muito no canto, desde que eu cheguei a essa conclusão, eu resolvi fazer no sertão do Nordeste, num sertão tão árido quanto de Almir Afonso, que vocês viram ali agora, e que é muito parecido com o meu. Pois, olha, eu sou nascido na Paraíba e me mudei com 15 anos para Pernambuco. Minha querida mulher é pernambucana, meus filhos são pernambucanos, meus netos. Então eu fiquei meio dilacerado muito tempo. Eu não queria ser infiel à minha terra. Eu acho muito feio a pessoa ser infiel. Eu digo com franqueza, se a Paraíba fosse maior e mais rica do que Pernambuco, eu até que não enfatizava tanto isso não. Mas ela é menor e mais pobre, então eu enfatizo sempre que eu nasci na Paraíba e eu sou paraibano. Agora, eu gosto muito de Pernambuco. O povo de Pernambuco me trata com um carinho que me comove. Então eu vivia dilacerado, até que eu descobri uma saída de João Grilo. Eu me lembrei que o nome Pernambuco é masculino e Paraíba é feminino. Então eu passei a dizer: Pernambuco é meu estado paterno e a Paraíba é meu estado materno. Foi a saída que eu encontrei. Pois bem, aí eu peguei essas duas torres de pedra, que é ainda mais significativa por isso. Essas duas pedras são marcos de divisa entre a Paraíba e Pernambuco. A pedra de lá é Pernambuco, é Paraíba, a de cá é Pernambuco. E o meu romance, A Pedra do Reino, gira em torno dessas pedras. Aí eu comecei a erguer um santuário lá. Está vendo? Um santuário de pedra. São estátuas gigantescas de granito. Estão lá. Isso daqui a 2000 anos, se algum arqueólogo descobrir, vai ficar, ele diz, que civilização formidável existia no Brasil. Né? E é verdade. Está certo? É verdade. Reparem que coisa. Essas esculturas têm 3,5 metros de altura. Em granito. Passa aí. Olha, pronto, eu ainda agora disse isso, Miguel Ângelo, eu não tenho mais inveja da França. Ela pode ficar com o Rodinzinho dela, que eu não tenho mais inveja dela, não. Olha, isso é muito. Eu acho melhor do que Rodin. Passe. Olha, repare que coisas lindas. Agora eu chamei Ilumiar a Pedra do Reino. Ilumiar é um nome que eu inventei, porque eu acho bonito. Porque tem a ideia de iluminar, alumiar. Não é? Então eu botei o nome Luz. Eu botei o nome de Ilumiara. Ilumi por causa de iluminar. E Ara, porque eu não sei se vocês sabem, mas Ara é um sinônimo de altar. São chamadas de aras esses altares gigantescos de pedra que os povos contemporâneos do Velho Testamento erguiam, quase sempre na beira dos rios, nas margens dos lagos, etc. Então, eu chamei Ilumiar a Pedra do Reino e botei embaixo homenagem ao Aleijadinho, que é para se saber que a Ilumiar a Pedra do Reino nasceu do Santuário de Congonhas, em Minas, para marcar as duas extremidades do eixo da cultura brasileira. Passe. Pronto. Então, me desculpa a falha do som que fui eu que causei. Não pude mostrar a parte de dança e de música, mas mostrei a de escultura. É esse o tipo de trabalho que a gente está fazendo lá, para defender a cultura brasileira no âmbito de Pernambuco. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção que me ouviram.